A Gabriela Santos disse assim: quero saber sobre filhos adotados no ventre. A triste resistência de certas famílias em aceitar estas crianças. Sabe, gente, que tudo aquilo que a gente faz para o outro, nós estamos a serviço do outro? É, porque a gente só consegue tratar mal alguém que traz aquela energia dentro dela. Se a pessoa se trata mal, ela tem aquela energia dentro dela e faz com que a gente a trate da forma como ela. Não existe injustiça no universo, né? As pessoas nos mostram a nós. Então, quando a gente faz algo para com alguém, aquele alguém está clamando aquela atitude do outro, internamente, inconscientemente. Filhos, por exemplo, que têm, acreditam que passam por rejeição, o que acontece é que eles se rejeitam e vêm de um histórico de rejeição cósmica contra eles mesmos. Então tudo na vida rejeita eles, porque eles se rejeitam. Então não tem como esperar que ele possa vir numa família diferente dele mesmo, porque o universo só nos mostra a nós. Então não existem culpados nessa situação, décima lei do universo. Tudo está certo, né? Então o que acontece? A resistência de certas famílias em aceitar essas crianças já mostra aí que essas crianças vêm de um histórico cósmico de não aceitação delas próprias, né? Mostra também justamente o trabalho ao qual elas vêm desenvolver na Terra, da autoaceitação, porque só o dia que elas se aceitarem exatamente como são, os demais a aceitarão e os vão aceitar, né? Se eu for rude com a Karen, por exemplo, eu chego perto da Karen, eu não consigo ser rude com ela, não consigo, né, me incomodar e me enraivecer com ela, né? Mas, se a Karen tivesse essas questões dentro dela de se tratar mal, dela não gostar dela ter uma coisa meio ruim com ela, ou não gostar totalmente dela ainda, este campo nela iria fazer com que eu a tratasse mal. Eu tenho responsabilidade? Tenho, claro, né? Mas ela estava clamando inconscientemente por isso. Por isso que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente faz conosco, mais do que aquilo que a gente faz com o outro. Porque aquilo que a gente faz com o outro está pedindo aquilo inconscientemente. O outro se trata daquela forma e a gente acaba tratando eles daquela forma. Claro, as pessoas que têm tendência a tratar negativamente vão ser as pessoas que vão entrar em contato com essa pessoa, com a Karen. Por exemplo, essas pessoas que têm uma tendência de receber uma agressão verbal não iriam entrar em contato comigo ou com alguém que não trata os outros mal. Ela ia atrair quem trata os outros mal. Daí a outra pessoa ia tratar ela mal. E ela ia dizer, é culpado de me tratar mal. Não, o culpado é tu, se tivessem culpados, né? Seria tu, que tu estava naquele campo de atração, tu estava atraindo alguém que te mostrasse a ti. E daí veio aquela pessoa. Então a gente é responsável por aquilo que a gente faz conosco. Porque isso vai fazer com que as pessoas nos tratem mal ou bem, de acordo com a gente se tratar bem ou mal. Então, como vocês, queridos membros de vídeo, veem esta questão da triste resistência de certas famílias em aceitar crianças, né, filhos adotados no ventre? Tudo que tu colocou foi muito bem pontuado, os campos realmente se somam e criam uma tendência mais forte ainda de receber uma investida mais negativa ou positiva, boa, mas a gente pode sim seguir o velho ensinamento, a velha proposição de Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros, porque dessa forma nós conseguimos romper com esses ciclos viciosos, porque muitas vezes, sim, essas pessoas, seres que estão encarnando, vêm de uma linhagem planetária, cósmica, que não se aceitam de fato, mas como que a gente não alimenta esse campo? Né? Aprendendo primeiro a autoaceitação, o autoamor, e olhando com os olhos da bondade, olhando também com amorosidade para pessoas que tem essa energia e que às vezes buscam não o nosso amor, mas buscam retroalimentar as experiências negativas que eles têm no mundo. Né? A gente pode entregar o amor e dessa forma a gente cria uma lacuna na experiência dele. Claro que isso é muito inconsciente muitas vezes. Ele pode pensar, né, de forma inconsciente, eu estou mandando uma energia, mas não é isso que eu estou recebendo de volta. Eu estou recebendo o afeto, estou recebendo o carinho, estou recebendo a amorosidade. Então percebe-se ali uma possibilidade de vislumbrar a vida por uma via diferente. Nós somos responsáveis, como o Pava comentou, sim, e o que mais precisamos nos responsabilizar é em amar. Né? Amar a si, amar as pessoas, amar os outros, porque dessa forma a gente vai facilitando, né, o desenvolvimento de todo mundo, de nós e dos outros, porque as pessoas
passarão aí, inclusive, não mais solicitar uma agressão. Passarão a nos solicitar a amorosidade. É isso que falta, na verdade, para a humanidade toda, para a humanidade inteira. Quando a gente conseguir olhar para as pessoas, porque hoje acontece uma situação que é pior do que, inclusive, não amar, né? De xingar. É a indiferença completa. A gente não quer nem olhar, não quer nem estabelecer contato, não quer nem dialogar, porque aqui eu crio uma intolerância, aquilo ali me incomoda, então não vou nem ver. Se isso me causa irritação, me causa tristeza, não quero sentir isso, eu vou excluir. Não olho. Aí, se eu não olho, primeiro que eu não percebo a minha inquietação interna, não tenho possibilidade de alterar isso, e muito menos de chegar num ponto mais elevado de transmutar isso numa amorosidade para melhorar o desenvolvimento de todo mundo. Então, o primeiro ponto é, olhar. Se te incomoda, beleza, isso está te incomodando. Aí a gente foca mais ainda no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento interno, para chegar num grau de maturidade que a gente consiga dialogar de uma forma amorosa. Eu vejo que essas pessoas, né, que estão nessa situação da pergunta, precisam receber amor. É só isso. E às vezes as pessoas não querem acolher por também caprichos pessoais. Querem filhos, muitas vezes, para ser uma extensão de si, projetar os seus desejos, e se vem de uma outra fonte que não elas mesmas, fica mais difícil ainda amar, fica mais difícil usar o filho de forma narcisista. Precisa amar. Precisa desenvolver o amor próprio, né? O auto-amor. Porque só amando assim pode amar de fato ao outro, né? Porque senão não tem como e não consegue. E acho que isso responde a Emília Dias, que diz que isso não justifica tratar mal quem quer que seja, né? Claro que não. Mas no universo só existem responsabilidades, né? Não injustiças. Sim. Uma coisa que o Hélio estava falando que me fez lembrar Chico Xavier, que ele falava que amai-vos uns aos outros foi superado por amai uns aos outros como Jesus amou, né? Então o nível aumenta muito, porque amar uns aos outros é fácil, mas amar como Jesus amou realmente é a chave para transmutar as coisas que a gente precisa e que a gente vem arrastando séculos e séculos, como, né, a pergunta foi justamente, né, levada em questão, porque o processo ressonante, a lei da ressonância, ela vem sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Então, a gente precisa de entender, né, o que mais me incomoda no outro é porque está dentro de mim. Então, eu tenho que voltar para dentro e olhar. Então, amar como Jesus amou é justamente olhar para essas coisas, olhar para dentro da gente sem trocas, né? Sem esperar algo, ou seja, sem você esperar que você consiga, vamos dizer assim, algum benefício com isso, porque você automaticamente, quando você olha, né, você já abre mão, né, de muita coisa, então você já começa a abrir, né, a usar a abnegação, vamos dizer assim, usufruir da abnegação, que é um passo para o caminho da paz. Então, olhar para dentro, a gente dá um salto quântico muito grande, né, sem precisar de fazer muito esforço. Não é fácil, mas é simples, vamos dizer assim. Mas realmente é a saída, é sempre para dentro e olhar os nossos medos que a gente vem trazendo, né, as nossas emoções, as quais a gente coloca na balança da ruim, né, porque não existe emoções boas nem ruins, existe apenas emoções que querem nos mostrar algo que está dentro da gente, ressonando para o externo e atraindo coisas que a gente não precisa mais. Eu acho assim, muito válido a gente olhar para o externo como se fosse o nosso termômetro, né? Porque o olhar para dentro, às vezes, é difícil. A gente, às vezes, tem tanta crença, né? Que a gente não consegue enxergar lá dentro o que está acontecendo. Então, a gente olha para fora. E lá fora vai ser o sintoma daquilo que nós somos, né? Então, eu acho que a melhor maneira da gente saber como nós estamos é olhando para o próximo, é através de relacionamentos. Através de relacionamentos a gente cresce, a gente evolui, a gente se melhora, né? Porque é muito fácil ficar só, né? Eu vejo que é bem fácil ficar só. Eu tô aqui uma semana no Egito sozinha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho que conversar com ninguém, não tenho que discutir com ninguém. É fácil, mas aí eu não cresço, né? É só quando eu tô com alguém do meu lado, quando vem alguém na minha frente que me incomoda, que eu vou ver, ok,
o outro não existe, porque o outro é simplesmente um reflexo de mim mesmo. Então, o que eu tenho que melhorar aqui em mim para que eu receba aquilo que me agrada do outro, né? Um carinho, um afeto, um respeito. Então, eu sempre vejo o lado de fora como meu termômetro. São os sintomas que a vida vai me dando para que eu possa olhar e curar. Né? Então, às vezes, é sim complicado olhar para dentro e ver o que eu preciso melhorar. Então, eu olho para fora só como um termômetro, como ter a base de como que eu estou, né? Isso Não, eu faço sempre. não tem como brigar com ninguém, né? Estando sozinho. Não, a gente não cresce, não consegue melhorar. Continuamos com os mesmos hábitos e costumes, né? Porque ninguém vem aqui apontar o dedo, então é fácil, é por isso que muita gente acaba virando eremita, né? Não posso negar que eu também sou um pouquinho assim, mas quando eu estou perto de pessoas, a primeira coisa que eu faço é observar como que essa pessoa está reagindo comigo, né? Por exemplo, os meus filhos são para mim os melhores termômetros. Se eu quero saber como eu estou por dentro, é só eu sentar 10 minutos com meus filhos, perguntar como eles estão, e a maneira como eles vão me responder já vai falando para mim como é que eu estou por dentro. E eu acho isso muito bonito. Eu aprendi isso já muito nova a fazer isso e sempre me ajudou muito. Observar sempre como o outro está para eu saber como é que eu estou, né? É meu espelho, é meu reflexo. Então isso é bem válido para mim. Embora eu conheça também pessoas que sozinhas conseguem ainda brigar consigo mesmo, brigam até com a sombra. Brigam. E são essas pessoas, né, Hélio, que depois vão atrair alguém que brigue com elas, porque a vida te trata como Com tu te certeza. trata. Né? Muito bem. Gaspa. O que a gente deve entender, porque muitas vezes nós temos essa forma de pensamento linear dentro da dualidade, dentro da forma de entendimento que nós temos, que os filhos, eles vêm dos pais, lógico, mas quando nós vamos buscar o contexto espiritual, quando vamos buscar o contexto de alma, e até a gente fala sobre as leis universais, fala sobre tudo estar certo, a gente usa aquela expressão também do magnetismo irresistível para as almas que precisam se atrair, que precisam estar vivenciando coisas em conjunto, famílias que já tiveram outros momentos, que às vezes não tem como chegar aqui para uma reencarnação de forma direta. Então, tudo tem um propósito, tem ação. E independente de quem gera essa vida, ou como gera, ou por que gera, o importante é, depois que a situação ela está concretizada, nesse caso a gente está falando de uma adoção, como que ela será conduzida, como que será a vivência dessas almas. E a gente vai voltar lá para aquilo que a gente sempre fala, que só o amor é real. Concluindo que, independente de como se dá essa geração, de como que se dão essas circunstâncias, o importante é o que nós temos agora, o que nós estamos vivenciando agora. E a gente sempre comenta que só o amor é real. Então, que forma isso vai ser tocado daqui para frente? Que forma esse amor pode vivido, ser distribuído e trazido para os aprendizados tanto da família quanto desta criança? É verdade, Gaspa. E acho que isso também nos esclarece muito. E também, acho que responde também a pergunta da Renata Raimundo, que pergunta, né, quando somos tratados mal, é culpa de nós? Sempre. Também uma coisa aqui, como nos trouxe nossa querida Áurea, que diz assim, ó, colocar todos na mesma caixa é perigoso. Óbvio, não se pode generalizar nunca, né? Ela fala quanto a crianças rejeitadas. E aí? Esse pensamento pode isentar os tiranos? Não. Dentro da perspectiva que a gente está trazendo aqui, a gente não tira a responsabilidade de ninguém, nem mesmo das próprias crianças, por estarem recebendo o tratamento que estão, né? Porque não existe injustiças no universo. A gente, dentro do nosso véu do esquecimento, não sabe o que cada um aprontou no passado, né? Sabe-se lá o que as pessoas... Elas se tratavam assim, como a gente estava falando, né? Na questão de rejeição, de crianças rejeitadas, né? É a forma que a vida encontra de tratar e trabalhar isso nelas para sempre. Elas sendo rejeitadas, o universo mostrando essa rejeição para elas, é a forma que ela vai descobrir mais cedo ou mais tarde, com sofrimentos e dores, de que ela se rejeita. Um dia vai chegar assim e vai dizer, eu vou me aceitar. E a partir desse momento, tudo na vida dela muda e ela não repete mais os padrões como ela nos trouxe aqui no início, né? Então, tudo existe responsabilidade de cada um de nós. Não existe injustiça no universo e nem vítimas. Isso é muito difícil de entender, mas para quem está na espiritualidade, precisa. Chegou o ponto. Eu tenho exemplos pessoais.
Exemplos pessoais, por quê? Na minha experiência escolar, Pava, acredito que em algum momento isso possa fazer sentido para ti também, eu fui, entre aspas, rejeitado de algumas instituições, ou seja, fui expulso, convidado a me retirar. Por quê? Porque internamente eu não me aceitava lá dentro, eu rejeitava aquela experiência. Então, isso vinha da outra parte também, e assim criou-se uma rejeição, não permaneci por lá, foram em duas, mas claro que aqui é um exemplo um pouco mais leve para ilustrar esses aspectos mais delicados, mais pesados, mas que também acontece essa dinâmica. É por isso, então, que eu fui expulso e rejeitado de 3 instituições por aí.